Lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 16, que sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei mencionada no versículo é a lei de Moisés, também conhecida como a lei do Senhor, que está resumida para nós nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. A lei é o padrão moral perfeito de Deus. Tiago nos diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Em toda a história humana, o único homem que obedeceu perfeitamente à lei de Deus foi e é o Senhor Jesus Cristo. Toda a raça humana foi contaminada pelo pecado de Adão. Como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deus declarou cada um de nós culpado. Romanos capítulo 3, versículo 19. Muitos têm procurado apaziguar a Deus procurando obedecer aos 10 mandamentos. Mas tudo o que a lei pode fazer é nos dizer o que fazer, não nos dá o poder para fazê-lo. Além disso, já quebramos a lei e Deus pede conta do que passou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. No entanto, embora Deus odeie o pecado e tenha considerado cada um de nós culpado, ainda assim lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e esse amor se estende a todo mundo. Deus ama cada indivíduo, independentemente do que eles tenham feito. Mas Deus não pode nos salvar só porque Ele nos ama. Nossos pecados ainda permanecem como uma barreira entre nós e Deus. Então Ele enviou seu Filho ao mundo para pagar o preço por nossos pecados. Na cruz, Cristo foi punido por Deus em nosso lugar. Pedro colocou isto de uma forma muito clara quando disse: porque também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, ou para nos levar a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Deus estava disposto a punir seu Filho, e Cristo estava disposto a pagar o preço para que pudéssemos ser salvos. Nós não merecemos a salvação de Deus, nem tampouco podemos fazer alguma obra que compre esta salvação, pois a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. No entanto, isso não significa que todos são salvos. João capítulo 3, versículo 16 declara que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para morrer e nos salvar. Mas o versículo não para por aqui. Diz que a salvação é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é: você já pessoalmente colocou sua fé em Cristo para a sua salvação? Assim Paulo declara em Gálatas capítulo 2, versículo 16: temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Justificado do Novo Testamento significa ser inocentado de todas as acusações legítimas e receber uma posição perfeita diante de Deus. João capítulo 3, versículo 16 nos diz que no momento em que confiarmos em Cristo, possuiremos a vida eterna. Talvez você ache difícil aceitar uma salvação que venha de Deus de uma forma gratuita e que seja recebida pela fé, mas você não está sozinho neste dilema, pois lemos que os judeus da época de Jesus não gostavam deste método de salvação. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso está registrado em João capítulo 10, do versículo 25 ao 30. Paulo foi salvo pela fé em Cristo, e ele escreveu para outros que também foram salvos da mesma maneira, sem as obras.
porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente lhe derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7. A certeza da salvação vem pela fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, de uma maneira muito clara, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24.